verso de número 17, a Bíblia diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muito andam entre nós, os quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo do que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar todas as coisas. Todos nós sabemos que Filipenses é uma das cartas que Paulo escreve. E Paulo tem um carinho e um apreço demais por essa igreja, por que não dizer pelos irmãos que moravam na região de Filipos. É interessante pararmos para pensar, quando nós lermos a carta aos Filipenses, que dentre as academias teológicas, esta carta também é conhecida como o bilhete do amor. É nessa carta que ele vai expressar algumas menções amorosas sobre os irmãos daquela região. Paulo vai tratar de alguns problemas que havia entre os irmãos em Filipos, e bastante preciso naquilo que ele vai dizer entre os versos 17 e o verso de número 21. Percebam que Paulo vai trazer uma dura frase, uma dura palavra para os dias em que nós estamos vivendo, porque nos dias que Paulo também vivia, de acordo com o texto em que nós lemos e com a sua historicidade bíblica, havia em meio aos irmãos aqueles que caminhavam com a igreja de Filipos, alguns que conviviam com eles até. Havia alguns entre eles que Paulo vai titular como alguém inimigos da cruz de Cristo. E como pode isso? Isso pode acontecer. E como aconteceu nos dias de Paulo, acontece também em nossos dias. Permita-me pregar nesta noite subordinado ao seguinte tema: os inimigos da cruz de Cristo. Quem são essas pessoas? O que eles fazem ou o que eles praticam para que venham ser inimigos da cruz? Sabemos que a centralidade do Evangelho está apontada para a cruz. Foi na cruz ali aonde tudo começou. Foi na cruz aonde a igreja foi inaugurada. Foi lá no Calvário, quando o sangue de Jesus, vertido naquela cruz, derramou em favor da humanidade, que a tua história começa, que a minha história começa, que a nossa história começa como alguém que veio a este mundo. Sabemos que todas as coisas são feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas Paulo tem uma preocupação bastante com essa classe, ou por que não dizer, com esse tipo de pessoas. Paulo começa o verso 17 dizendo: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês.
Paulo agora vai se colocar como um espelho de uma liderança. Paulo agora vai se colocar como um referencial para aqueles que estão caminhando dentro de uma vida desordenada, longe de Cristo. Paulo ainda diz, e ele é bastante preciso quando ele diz: observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo está dizendo que existe duas classes de pessoas na qual ele está a conviver. Paulo está dizendo que a primeira classe de pessoas que existe em meio à sociedade de Filipos é alguém que tem, por exemplo, o Cristo. É alguém que tem, por exemplo, entende o derramamento do sangue dele ali na cruz do Calvário. É bastante interessante que Paulo também ele vai dizer que existem outras pessoas que fazem as suas próprias vontades e por isso são inimigos do próprio Senhor, ou inimigos da cruz de Cristo. É interessante, há uma frase que um escritor bastante conhecido, que tem por nome de Charles Spurgeon, ele vai escrever e vai dizer: é por causa da cruz que entendemos a seriedade do pecado. É por causa da cruz, daquele ato de Jesus ali no Calvário, que temos uma seriedade acerca do pecado. Spurgeon continua dizendo que a imensidão do amor de Deus, a cruz destruiu o nosso orgulho, ao mostrar que somente por Cristo temos a salvação. Spurgeon está nos dizendo que por mais que você pregue bem, por mais que você louve bem, não é por aquilo que eu ou que você faz, não é por aquilo que nós fazemos, mas foi por causa da cruz, do ato sacrificial do nosso Senhor, derramando o seu sangue em favor da humanidade, que nós temos a salvação. É por isso que ele está dizendo: existem pessoas que caminham conosco, estão em nosso meio, até levantam a mão para glorificar a Deus, mas estão com uma vida distanciada da cruz. É a cruz que vai fazer a ligação entre você e o céu. Foi por causa do sangue do Cordeiro derramado no Gólgota que você está presente para louvar e bendizer e adorar ao Cordeiro Santo de Deus. Não é mérito do homem, não é porque nós somos bons, foi um imenso amor. Foi um imenso amor que João vai dizer, vai faltar vocábulo para ele dizer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, esta tal maneira que João se expressa, é que falta argumento, palavras inteligíveis para sentenciar este momento que ele está fazendo na cruz. Mas é interessante agora que Paulo, no texto em que nós lemos, ele diz, ele vai dizer que agora digo que até chorando são inimigos da cruz de Cristo. Paulo sabia de que muitos do que andavam em nosso meio, ou por que não dizer no meio deles, eram inimigos da cruz. Paulo chega a chorar, com o coração sangrando. Ele entende que muitos daqueles que caminhavam com ele, que participavam com ele em alguns movimentos acerca do cristianismo, estavam se distanciando da cruz de Cristo. É interessante que ele vai dizer que, sabendo que o fim deles é a perdição, o coração de Paulo começa a chorar.
Esse tem que ser o sentimento da igreja brasileira. Esse tem que ser o sentimento daqueles que glorificam a Deus. É muito bom sabermos que nós estamos aqui e que nós estamos a batalhar para que um dia possamos estar no nosso céu de glória, juntamente com o nosso Senhor. É muito bom para mim saber que vou morrer, quem sabe hoje, e Jesus irá ser presente em minha vida todos os dias. Mas você já parou para pensar sobre o nosso vizinho da esquerda, o nosso vizinho da direita, o nosso vizinho da frente e de trás, até mesmo membro de nossas famílias, que quem sabe descer a sepultura hoje, que não conhecem a Cristo, não poderão desfrutar do céu de glória, mas irão um dia ter ressuscitado para receber uma sentença da parte de nosso Senhor. O coração de Paulo sangra, o coração de Paulo chora ao saber que aquelas pessoas estavam se distanciando do céu. Bendito seja Deus. Nós vivemos uma triste geração e uma triste época, porque nós estamos vivendo assim. Se eu estou bem com Cristo, o meu vizinho que vá descendo ao Sheol. Mas não é bem assim. Devemos ter este mesmo sentimento. Percebam que no versículo 17 Paulo diz: sejam meus imitadores. Imitadores que Paulo está querendo dizer é no amor, é no trato, é na preocupação com aqueles que estão em nosso meio, que estão caminhando a passos largos para o abismo. É hora da igreja se erguer, se levantar como um agente de Deus nessa terra e proclamar o evangelho de que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e nos leva para morar no céu. Devemos ter esse sentimento, devemos ter esse sentimento por alguém. Se nós queremos ir para o céu, por que alguém em nossa família também não tem o direito de desfrutar este momento com o nosso Senhor? Estamos vivendo um evangelho por parte de nós egoísta. Se eu estou bem, eu vou para o céu. Mas e quem está em nosso meio? Mas em quem está em nossos momentos cotidianos da vida? Será que Cristo morreu só por você? Cristo morreu por todos. Todos aqueles que nele crêem não irão de perecer, mas terão uma vida eterna para reinar com ele. É interessante, meus irmãos, que nós vivemos em meio a uma sociedade que prefere buscar e satisfazer os seus próprios desejos do que aceitar o chamado ao arrependimento. Havia uma tristeza no coração de Paulo. Havia uma tristeza porque ele diz: o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar. O terceiro ponto que eu queria abordar aqui é o que acontece quando rejeitamos o chamado ao arrependimento. Percebam que essas pessoas caminhavam com Paulo alguns dias. Percebam que o versículo 19 diz: o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. Paulo está nos dizendo que o destino deles é a perdição. E isso é preocupante. Quando lemos Hebreus capítulo 9 e o versículo 27, a Bíblia faz questão de dizer, o escritor aos Hebreus, já não sabemos quem é, mas o que me chama a atenção é as palavras precisas que ele vai usar nesse texto, quando ele diz: e assim como os homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Estamos vivendo uma triste geração
que se preocupa em seus afazeres, estão preocupados em satisfazer. Quando ele diz do seu ventre, ele está falando de algo interior, ele está falando de algo ou de alguém que tem um prazer em se deleitar aos prazeres mundanos. Ele está dizendo que aquela pessoa gosta de praticar aquilo que desagrada a Deus, e fazendo isso o coração dela, desta pessoa, deste indivíduo, até se alegra, mas há uma sentença mortal para esta pessoa. É interessante, meus irmãos, que vale nos pensar um pouco naquilo quando dizemos que por isso que ele dá direito a morrer somente uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Apocalipse capítulo de número 20 agora, e o verso é de número 12 ao verso de número 14. João vai ter uma visão, e a visão que João vai ter é bastante preocupante para os nossos dias, porque João vai ter uma visão. No versículo 11 ele diz: vi um grande trono branco, e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. E João está tendo uma visão do nosso Senhor sentado sobre o alto e sublime trono, agora não como advogado. João está tendo uma visão de Jesus Cristo de Nazaré, agora como um juiz. E ele continua dizendo no versículo 12: vi também os mortos, os grandes e pequenos. João está dizendo aqui que não está falando na verdade de estatura. João está falando de classe, posição social. João está dizendo que aqui ele está vendo alguém que tem uma conta bancária alta, como ele está vendo alguém que tem uma conta bancária baixa. A preocupação que João transmite agora é algo que devemos nos preocupar. A visão que João está tendo naqueles dias é uma visão futurística de tudo aquilo que vai acontecer. E agora ele diz: então foram abertos os livros. João está vendo alguém sentado sobre o alto e sublime trono, e sobre diante dele todos aqueles que um dia não confessaram ao Senhor Jesus. Agora João está com uma visão mais ampla, e ele diz: e eis que agora eu vi um livro, e agora também é aberto outro livro. E que livro é esse? A Bíblia faz questão de dizer que o livro que foi aberto é o livro da vida. E isso é bastante interessante para nós pararmos para pensar acerca do que nós estamos fazendo, porque são abertos nessa visão pelo menos 2 livros. O primeiro livro vai estar registrado, escrito, tudo aquilo que eu e que você fazemos ou que fizemos algum dia. Mas para aqueles que já confessaram a Jesus como Salvador, mas para aqueles que um dia aceitaram ao Mestre como seu Senhor, não vai estar diante do trono, porque a igreja já vai estar neste momento ao lado do Senhor com um corpo de glória. Quem vai estar diante do trono do Senhor são aqueles que se afastaram do cristianismo, são aqueles que deixaram a cruz de Cristo para viver uma vida promíscua lá fora. Não existe, meu irmão, no céu de glória alguém que está registrando tudo o que eu fiz, tudo que você faz ou deixa de fazer, porque no grande dia esse livro vai ser aberto, e se o seu nome não for escrito ou achado no livro da vida, há uma sentença mortal para você. Por isso que Cristo te chama nesta noite para voltar a aliançar-se novamente com Ele, e voltar a se abraçar, se agarrar com a cruz do nosso Senhor. João continua dizendo:
E os mortos foram julgados segundo as suas obras, com o que estava escrito nos livros. Não tem como chegar diante desse trono e dizer: não foi eu que fiz, porque está registrado. Você pode ter argumento para quem for, mas quando estiver diante do trono, não tem argumento algum. E é interessante que ele diz que o mar entregou os mortos que nele estavam. Esses dias estava falando acerca da morte, que para nós cristãos a morte é apenas o início de uma eternidade para com o Senhor. E com o coração pesado falava para alguém que estava longe de Cristo e dizia: a morte para aqueles que estão distante do Senhor é o começo de um sofrimento eterno. Porque por mais que não acharam ainda o corpo, se não me falha a memória, de Ulisses Guimarães, que teve um helicóptero caído em alto mar e não acharam o corpo dele ainda. Alguns mortos daquele Titanic, navio que naufragou, também não foram encontrados. Mas nesse dia, aquele que tem o poder sobre a vida e a morte vai decretar uma palavra de autoridade, e o mar vai devolver aqueles que estão nas profundezas com o corpo inteiro agora em glória, não para receber honra, mas para receber uma sentença da parte do Senhor, caso eles não tenham confessado o Cristo. É interessante que ele diz que a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E isso é preocupante também. Por quê? Porque o mar vai dar conta daqueles que foram mortos e que ainda não foram achados. Mas quando nós lemos esse verso, a parte desse verso, o texto diz que a morte e o inferno entregarão os mortos que nele havia. Aqui vai se encontrar com aqueles que o mar vai dar conta, aqueles que morreram sem Jesus, desde Adão até o arrebatamento da igreja e a perseguição na grande tribulação. Todos aqueles que morreram sem Jesus, desde Adão até os dias de hoje, estão em plena consciência, sabendo do que está acontecendo e o que vai acontecer. Porque um dia eles ouviram falar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida, mas resolveram viver uma vida promíscua longe do Senhor, resolveram viver uma vida longe da cruz de Cristo, se tornando o inimigo do nosso Senhor. Todos aqueles que morreram estão no Hades, no lugar de tormento, em plena consciência, sabendo da sua sentença. Depois que morre, não adianta rezar terço, não adianta rebolar água benta, não adianta ir para a mesa branca. Ao arrependimento é em vida. Lembra do hino que foi cantado aqui? Ainda há esperança, aonde a vida tem esperança. Hebreus vai dizer: e quando ouvires a voz do Senhor teu Deus,
não endureçais o vosso coração. Nós estamos vivendo uma triste geração, com o coração endurecido, petrificado por conta do pecado. Mas a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a penha. A palavra do Senhor é uma espada penetrante que divide juntas e medulas e esquadrinha o coração do homem e vai invade a tua alma. Bendito seja Deus. E ele continua dizendo ainda em Apocalipse: e foram julgados um por um. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Para ter o nome escrito no livro da vida, é necessário deixar a vida de promiscuidade que o mundo nos oferece. Gálatas capítulo 5 vai nos mostrar e vai identificar algumas características daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Gálatas capítulo 5 e o verso 19, a partir do verso 19 vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas e são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçaria, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É o que eu sempre costumo a dizer. Os irmãos de Filipe gostavam de viver em uma praticidade carnal. Pecar é bom, pecar é algo prazeroso, mas tem uma consequência destruidora para a nossa alma, por que não dizer para a nossa vida. Pecamos hoje e achamos que está tudo bem, está sendo tudo registrado. Tenha cuidado com esse registro. O Paulo se entristeceu com os irmãos de Filipos que estavam se vangloriando daquilo que eles estavam fazendo. Parece que Paulo está a escrever para a parte da igreja brasileira no século 21. Quantos de nós, quantos em nosso meio cristão estão tentando viver dessa forma? Mas o que me alegra é que Paulo, ainda dizendo para eles, diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: ainda tem jeito, ainda dá tempo. Deixem de viver essas formas que vocês querem viver, porque vocês estão querendo pensar nas coisas terrenas, e a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. Estamos vivendo dentro de nossas igrejas uma corrida desenfreada para deixarmos tudo nesta terra. Uma vaidade humana tem invadido em nosso coração, e muitas das vezes queremos ser melhor do que os outros,
mostrar as dependências de nossa casa como melhor do que as outras. Tenha cuidado, a sua morada não é aqui, a nossa pátria é no céu. E ele diz, o Senhor Jesus, a qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo que eu e que você padecemos todos os dias, lutamos todos os dias contra os prazeres carnais. Paulo está dizendo que esse corpo será transformado. Paulo está dizendo que esse corpo agora vai ser um corpo de glória, aonde a corrupção não vai mais poder ter autoridade sobre o meu corpo, a imoralidade sexual já não vai ter mais domínio sobre o meu corpo, porque nós teremos um corpo glorificado para a eternidade, para bendizer aquele que era, que há de vir. Bendito seja Deus. Ele diz, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem até de subordinar todas as coisas. Mas o que eu pensava nesse texto durante esses dias, ou até mesmo esse dia, era a preocupação de Paulo no verso 19, quando ele dizia que eles se alegravam daquilo. E o orgulho é algo diabólico, de que se gloriavam naquilo que deveriam se envergonhar. Os valores estão se invertendo. Quando um homem não reconhece o seu pecado, ele corre um sério risco contra a sua vida. É interessante pensarmos acerca disso e sabermos que tem um céu preparado para você. Tem um céu preparado para nós. Mas para isso é necessário sermos amigos da cruz, unidos pela cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Esse hino da harpa cristã quase já não é ouvido em nosso meio, mas é um hino que confronta o nosso ego, é um hino que confronta a nossa alma e faz nos reconhecer que nós somos pecadores, somos carentes da pessoa de Jesus em nossas vidas. Glória a Deus. Os inimigos da cruz de Cristo, para finalizar, são aqueles que vivem para satisfazer os seus próprios desejos carnais, que buscam a sua própria glória e estão caminhando para a destruição. No entanto, a cruz oferece a alternativa da salvação. Hoje nós temos a oportunidade de escolher entre viver como inimigo da cruz ou amigo da cruz. A cruz nos chama ao arrependimento e à fé. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Tudo o que precisamos é nos humilhar diante dele e abandonar o nosso caminho e seguir a Jesus. Sábio Salomão vai escrever dizendo que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final deste caminho é um caminho de morte. Que caminho você está trilhando? Que caminho você está a trilhar? Jesus, ele te ama. Jesus, ele não quer lhe perder.
Jesus, Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Saia daqui nesta noite sabendo de que o sangue dele foi derramado em favor da tua vida. E você é valiosa, você é valioso diante do nosso Senhor Jesus. Amando Filho tem um hino bastante conhecido quando ele diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de estar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior. Quantas das vezes na porta do seu quarto você chora como Pedro amargamente, sentindo aquilo dentro do coração e não sabe o que fazer, e diz que não tem valor. O sangue dele na cruz do Calvário fez de você algo valoroso, fez de você algo valorosa. Talvez a sociedade te rejeite, os amigos te rejeitem da maneira que você é, mas Jesus Cristo pagou o preço por você. Valoriza a tua vida, porque o sangue dele foi derramado na cruz em favor de você. Fique de pé para nós adorarmos ao Senhor Jesus nessa noite.